como funciona o fundo do São Paulo para pagar dívidas. 240 milhões para pagar as dívidas é o valor, empréstimo do Bradesco 40 milhões, total da dívida bancária 280 milhões de reais. Claro que é muito dinheiro, tem regras, e a gente começa a explicar esse fundo chamado FIDIC, que o São Paulo aprovou no seu Conselho Deliberativo durante esta semana. Fala, Rodrigo, conta para nós. Vamos lá, Marcinho. Primeiro, eu vou explicar que a gente tentou até ter alguma pessoa de São Paulo aqui falando, mas eles estão impedidos no momento por uma regra da CVM, né? O fundo vai ser inscrito na CVM. Já aconteceu com vários casos, por conta de mercado, você ter ali informações relevantes e tal, o clube não está podendo falar ainda sobre o assunto, né? Eles pediram desculpa, enfim. Mas então a gente apurou o que foi possível aqui de informação. E vamos lá. O fundo, que é uma ideia, na minha opinião, bem inovadora no seu funcionamento, ele tem esse valor de... A dívida bancária do São Paulo é de 280 milhões hoje, nesse momento, né? No fim do ano eram 227, agora está em 280 milhões. O fundo é para levantar 240 milhões. É um fundo feito com a Outfield e a Galápagos, que são empresas financeiras, né? E eles vão levantar esses 240 milhões no mercado, e esses 240 vão ser repassados ao São Paulo, que vai lá e paga todas as suas dívidas com vários bancos. Além disso, para complementar, foi já renegociado um valor com o Bradesco, de um contrato de mais longo prazo, que é em torno de 48 milhões. Então, tem uns quebrados aqui para um lado e para o outro. É 240 e 48, enfim. Que aí também vai compor essa dívida mais alongada com juros mais baixos, né? Os juros que o São Paulo vai pagar, no fundo, são CDI mais 5%. E aí eles ainda não se tem um cálculo exato, mas o clube vai economizar bastante. E a ideia é que em 4 anos você pague a dívida bancária do São Paulo, que é, obviamente, uma coisa... É o item mais pesado para o São Paulo, para impedir o São Paulo de fazer mais investimentos, contratações, enfim, porque tem que ficar pagando juros, que já aconteceu com vários bancos, ele vai antecipando, pegando dinheiro, e aí uma hora os juros começam a ficar tão altos que vai inviabilizando os investimentos do clube. Então, esse fundo, a intenção é que se pague em 4 anos, são regras que vão valer para além da gestão do Casares, justamente foi aprovado no Conselho Deliberativo com esse intuito, e todos os aportes, o que o São Paulo dá de garantia são as suas receitas de TV, contrato de patrocínio, todas essas coisas, uma parte vai para pagar esse empréstimo, né? Que o fundo, na verdade, é um empréstimo, é um FIDIC. E outra parte vai ficando para o clube, e o clube passa a ter essas limitações. O gasto com futebol passa a ser de 50% da receita, ou 350 milhões de reais, o que for menor. Então, tem que usar o valor menor. Você pode ter um gasto extra no futebol se você tiver uma receita extraordinária. Se tiver uma venda ali de jogador, alguma coisa que saiu do que estava previsto no orçamento. E a partir de 2025, o clube tem que começar a dar superávit, né? O São Paulo vinha operando ultimamente no vermelho, teve aumento de dívida durante a gestão do Casares. O que eu ouvi é o seguinte, que o Casares fez esses 3 primeiros anos e acabou investindo para ter o título, coisa que o time não tinha muito tempo, e a partir de agora a prioridade vai ser resolver essa dívida, né? Aí fala assim, o torcedor vai passar pelo sofrimento, vai ter uma limitação de gastos. Dentro do São Paulo há um entendimento de que é possível você ter um time competitivo ali dentro desses patamares de receita, de gasto, né, dentro da receita, usando a base, investindo de forma assertiva, né, e também cortando muito dos gastos em outras áreas. Mas eu acho que o que tem de inovador nesse fundo, em relação a outras soluções anteriores, é essa limitação de gasto de 350 milhões e 50% da receita, porque isso coloca um freio no clube, vai ter que gastar menos para pagar de fato. E a minha apuração é que foi o São Paulo que propôs isso para o fundo, não o fundo que impôs ao São Paulo. Que aí tinha um entendimento que, dessa forma, o clube tinha um mecanismo de governança para poder resolver, de fato, a questão da dívida e não ficar aquela coisa de meio de temporada. Agora o time está mal e vamos dar uma acelerada. Eu acho que eu já falei até, mas assim, o São Paulo não teve uma gestão irresponsável com o Casares, mas também não foi uma gestão austera que tenha conseguido reduzir a dívida até agora. Ela aumentou, né? Então, agora o que ele está fazendo é propor uma solução para você, de fato, conseguir resolver isso. E aí o torcedor vai dizer, mas o que o clube ganha com isso, limitando o gasto e tal? Quando acabar esses 4 anos, e tem uma perspectiva até de acontecer antes, 2 anos e meio, talvez, dependendo de como andarem as receitas do São Paulo, se elas evoluírem mais, isso é outra coisa que o clube vai trabalhar, né? Aí você vai ter o caixa sem esses compromissos da dívida bancária. E aí você vai ter, de fato, um poder de investimento para o clube muito maior do que é hoje. Você passa por um período de limitação de gastos para, no futuro, você ter um investimento como aconteceu com os outros clubes. Esse modelo de FIDIC foi usado pelo Paulo Nobre no Palmeiras, lá atrás. Ele fez o FIDIC dele. Tá com um áudiozinho aqui no fundo, alguma coisa batendo aqui, gente. Não sei de onde está saindo exatamente.
E ele fez um FDIC, no caso era um aporte do dinheiro do Paulo Nobre, então o Palmeiras teve uma vantagem que os juros eram bem mais baixos, porque era o próprio, enfim, era o próprio presidente do clube que estava fazendo esse mecanismo, e o Palmeiras foi pagando o FDIC, né, o fundo, aos poucos. Hoje em dia ele não tem dívida nenhuma com o Paulo Nobre, já há bastante tempo, né, já foi pago há bastante tempo. O do Paulo Nobre, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas era algo como 200 e poucos milhões também, era uma coisa nesse sentido. Era uma época que o Palmeiras tinha um problema, porque ele tinha muita receita antecipada, então ele ficava com o caixa dele muito comprometido, e aí o Paulo Nobre foi lá, botou o dinheiro, você entrava o dinheiro, o clube começava a rodar, não fez grandes contratações no início, se lembrar, vocês dois vão lembrar bem quais eram as contratações ali do início do Palmeiras, da época da Paulo Nobre, né? Um ou outro argentino meio desconhecido, enfim, era aquela primeira fase. E aí ele foi pagando, quando ele pagou, o clube passou a ter uma capacidade de investimento muito maior. Com essa coisa da limitação de gasto, o plano do São Paulo é algo que pode ter um paralelo, digamos assim, né? O Paulo Nobre fez 140, mas o que se fala de quem é aliado do Paulo Nobre diz que ele botou mais de 250 milhões. Mas, porque ele colocou dinheiro na academia também, né? Ele colocou dinheiro dele para reformular a academia de futebol. Mas oficialmente eram 140 milhões. Aqui ele foi colocando mais dinheiro perdido que nem cobrou, mas são outros cenários. Eu acho até que, assim, é uma coisa que muitas vezes... Eu sei que é sutil a diferença, mas eu não gosto quando a gente fala que o Paulo Nobre foi um mecenas do Palmeiras, que eu acho que ele teve um aspecto muito democrático, no sentido de ter feito o aporte com 1% de CDI, e ter ido para o Conselho Deliberativo e dizer assim, eu quero que vocês votem como é que vocês vão devolver esse dinheiro. É diferente, por exemplo, do Marcelo Teixeira, que durante anos e anos, de 2000 a 2010, a 2000 a 2009, colocou dinheiro no Santos. Quando ganhou a oposição, ele chegou e falou assim, tem que me devolver o dinheiro, senão eu vou pegar a Vila Belmiro. Então, tem essa diferença, essa sutileza. Pode ser um tipo de mecenato, alguém pode chamar de mecenas, eu prefiro não. No São Paulo tem uma questão ali, que não, acho que está certíssimo, o Rodrigo explicou, tintim por tintim. Tem um temor, não é uma ponderação, porque se fosse ponderação, não tinha sido aprovado com 82% dos votos no Conselho, né? Só 18% do Conselho, 17,5% do Conselho que votaram, fizeram algum tipo de observação e votaram contra. Então foi aprovado com amor, assim. Mas, e eu acho que é perfeito, porque o São Paulo, nesse momento, é o anti-Corinthians, né? O São Paulo está dizendo para si mesmo que ele precisa ter um limite de gastos, e se ele tiver problemas técnicos e problemas de classificação, azar, ele tem esse limite para gastar. Dentro do São Paulo... Meus amigos, diga. Só uma ponderação que se faz é a seguinte, o receio que existe é que isto torne o São Paulo, nestes 4 anos, a aposta é que vai dar tudo muito certo, o São Paulo vai ser competitivo e vai pagar sua dívida. Ou pelo menos a maior parte da dívida bancária. Mas o temor com o investimento da SAFs, o São Paulo pode passar um período em que, se a SAFs começa a dar muito certo, a distância pode se aprofundar. Mas tem que pagar a dívida. Tem que resolver o problema, e o São Paulo resolveu o seu problema dessa maneira. Então, agora, vamos lá. Deixa eu dar um bom dia para a galera aqui. A galera está chegando. Eu fui mal educado com vocês. Não dei bom dia para o chat, que está aqui, está participando. Obrigado, pessoal. Vamos deixar o like. Olha, a gente tem quase 2.000 pessoas acompanhando Finanças do Esporte e pouquíssimos likes, certo? Então, a galera está aqui perguntando, já mandando opinião. Paulo César me pergunta se o meu sobrenome vem de que parte da Itália. Vem de Luca, meu querido. Meus bisos e tataravós eram de Luca, certo? O Neander está dizendo que trabalha na CBM e está lá acompanhando o programa. Se tiver alguma irregularidade, ele pega. Tá vendo? Tá vendo? Então, a cautela São Paulina foi com razão, digamos assim. Então, o Lucas está dizendo o seguinte, o Cruzeiro tentou o FDIC conseguir um aporte de 3 milhões. Foi fechado 3 meses depois. Não tem ainda nada de inovador nisso. Não, a gente está exatamente falando que isso já foi feito por outros clubes, no caso o Palmeiras, mas a grosso modo... Mas assim, eu acho que a coisa de inovação é a coisa da limitação de gastos do futebol. É isso que a gente está falando. O que vem depois, né? Exatamente. O que vem depois. Como regra do fundo, né? A gente já viu muito clube tentar captar em fundo, ele tem razão quando ele fala isso. Agora, ele se propor a regras restritivas de governança, eu não lembro de nenhum ter feito, entendeu? Agora, veja, a criação do fundo não significa, a criação do projeto não significa que o dinheiro já está em caixa, que agora ele precisa ir ao mercado e vai depender, acho que tem 2 coisas fundamentais. Primeiro, se der certo, o São Paulo vai ter novamente credibilidade. Esse é o primeiro ponto. As pessoas têm um certo temor, porque eu prefiro ter o cheque para dar o pré-datado e buscar um título do que fazer a coisa certa e ficar com esse temor das coisas não andarem bem no futebol, que é, obviamente, o carro-chefe. Mas, olha, pensem vocês comigo que estão assistindo. Você tem uma dívida com cartão de crédito que te consome, segundo o balanço do São Paulo, o ano passado, o investimento de Cotim em contratações, o equivalente foi pago em juros. Ora, se você aumentar um pouquinho a sua receita, você vai ter um alívio financeiro brutal para investir no futebol. Então,
não significa, na minha visão, se der certo, que o São Paulo vai ficar amarrado numa camisa de força. E se você termina isso em 2 anos e meio, 3, com SAF, sem SAF, São Paulo tem um estádio gigantesco, público, bate recorde toda hora. Então, as coisas podem acontecer com tranquilidade nesse momento. Então, eu vejo com muito otimismo, acho que o São Paulo, sim, fez a coisa certa. Agora, o passo adiante é, Rodrigo e PVC, como é que o mercado viu isso? Porque não é fácil também você captar tanto dinheiro, né, para poder fazer o fundo andar, né? É o que a gente vai ter que ver agora. Você tem razão, tem que captar. Mas eu acho que justamente essa questão da limitação de gasto de futebol é o que pode atrair mais dinheiro para ser aportado no fundo. Por quê? Porque você cria um compromisso de austeridade, como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal dentro do clube, e você diz lá para o seu credor, porque quem investir no fundo vai ser o credor do São Paulo, falando assim: olha, eu tenho um compromisso de contenção de gastos aqui para te pagar a longo prazo. É diferente do que outros fundos foram feitos. Eu não sei se o nosso espectador estava falando, se ele estava citando o fundo do Cruzeiro, se ele estava. O Cruzeiro fez um fundo de 50 milhões que era atrelado a direitos de jogador. Também era registrado na CVM e tal, não sei o quê. Mas esse fundo era um funcionamento bem diferente. Eu acho que o que pode trazer credibilidade, e no São Paulo eu sei que já estão vendo desse jeito, é essa questão do compromisso do clube de ter uma contenção de gastos e dar superávit. Ou seja, ele está estabelecendo regras de governança para mostrar para o credor dele que, olha, eu estou aqui com uma fórmula para te pagar a longo prazo. Perfeito, perfeito. PVC, você foi claro nessa questão. Agora, não há outro caminho, né, cara? Para os clubes que não há outro caminho. Eu acho que por isso que é muito marcante, muito importante o que está acontecendo. São Paulo, no primeiro ano, 2025, você capta e vai para o mercado. Você vai para o mercado e capta. E o ano que vem você tem que fazer um processo. Então, São Paulo, o Departamento de Futebol de São Paulo diz. É claro que a gente tem, entre o discurso e a prática, tem uma distância que a gente vai ver efetivamente acontecer ou não acontecer em 25, mas o Departamento de Futebol de São Paulo diz que se prepara para esse momento há mais de 1 ano e meio. Porque o processo vem caminhando com as conversas com a Galápagos Capital, que vai administrar o fundo, e o São Paulo vinha se adaptando a isso. Então, na prática, o que acontece? O São Paulo entende que hoje já tem um elenco homogêneo que precisa de 2 ou 3 reforços para o ano que vem. E que, portanto, vai precisar de um ponta reserva para o Ferreirinho, um jogador de velocidade, mas que, de resto, talvez alguém para o lugar do Rafinha, se o Rafinha sair, mas entende que são 2 ou 3 reforços. Ou seja, o elenco do São Paulo no ano que vem é este com pouca coisa a mais. O que significa? Aí vai bater a questão da comissão técnica e do desconforto que existe hoje um pouco lá dentro em relação ao Beltia, que é o técnico do São Paulo, não vai ser demitido. Não se trata disso. Mas tem uma ideia de que é preciso trazer a comissão técnica para dentro desse projeto. Ou seja, se você não vai conseguir contratar o Thiago Mendes, quem chegou é o Marcos Antônio, a comissão técnica precisa trabalhar com um elenco que a direção entende homogêneo, que vai ser reforçado, mas pontualmente. Por quê? Porque tem um limite de gastos. E aí o que se fala dentro do São Paulo também é uma coisa que ninguém está contra o projeto, ao contrário, só está ponderando a situação. Quem está citando político sou eu, não é nenhum diretor. É assim, a gente sabe como funciona no futebol brasileiro. Você começa a perder primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, na 10ª rodada você está na zona de rebaixamento, você fala, vou no mercado e contrato 5 jogadores. Não pode, não dá para ser assim. Então, São Paulo... É isso, PVC, que o Daniel Carvalho está perguntando aqui. O contrato tem alguma sanção prevista caso o clube não siga as regras de austeridade? Ele vai ter que pagar, né? É uma boa pergunta. Não tem. Eu vou explicar para vocês. Se o São Paulo não cumprir a regra do fundo, a dívida que o fundo aportou passa a ser de 3, 4, 5, 6 meses. Tem que pagar o fundo. Simples assim. Entendeu? O fundo tem uma interferência, digamos assim. Não é bom dizer interferência, mas ele tem uma prerrogativas dentro da gestão do clube, por exemplo. Claro. Coisas como pegar empréstimo e tal, o clube tem que ser aprovado pelo fundo. Então, é condicionado a essa questão do fundo dar aprovações a determinados movimentos. Uma tentação que eu tive no primeiro momento foi dizer assim, uma tentação que rapidamente a diretoria e as fontes dentro do São Paulo disseram, não faça isso, mas eu entendi. Minha tentação era dizer, São Paulo criou um arcabouço fiscal. Não é um arcabouço fiscal, até porque não é fiscal. Mas ele criou um arcabouço. Ele criou um arcabouço no sentido de tem uma regra de... A primeira expressão é teto de gastos. Ele criou um teto de gastos. Não é assim, não temos uma meta, quando alcançarmos a meta, dobramos a meta. Não se trata disso. Você tem um teto de gastos, você tem que respeitar esse teto. Perfeito, meus caros. Olha, muito obrigado a todos que estão aqui no chat. Deixe o seu like, se inscreva no canal. O Cássio Laprano está dizendo o seguinte, a dívida do clube aumenta porque se ele não está cumprindo as regras de austeridade, como que vai pagar o fundo? Exatamente isso.
Tá? O Hilarivan está perguntando, é um fundo privado, não é qualquer pessoa que pode ingressar, segundo o César Grafietti, que deu entrevista ontem ao canal dos meus amigos Arnaldo e Tirone. Certo? Vamos que vamos, meus amigos. Tem um próximo tema aqui que também é muito interessante. Olha aí, ó, se liga aqui. Bom, aqui os objetivos do São Paulo, a gente falou, né, de terminar isso em 4 anos ou até menos, manter o time competitivo e por aí vai.